Olá, bem-vindo a todos, bem-vindo a todos. Vamos dar prosseguimento ao nosso tema da Kundalini. Vamos lá. O assunto não é tão longo assim quanto possa parecer, mas a gente precisa dividir ele em partes para poder esclarecer melhor, né? Ficar uma coisa mais organizada, mais fluida também. Ok, então vamos começar a falar, a partir desse vídeo, sobre a questão da ativação da Kundalini, sobre a questão do despertar da Kundalini, seus benefícios, seus efeitos, as formas que nós temos de ativação, né? E também os impactos que isso traz para as pessoas, no dia a dia, na vida das pessoas. Legal. Eu fiz um pequeno resuminho que eu vou seguir aqui para não me perder muito, porque tem uns detalhes que são cruciais, aí vale a pena a gente notar. Ok. O primeiro detalhe importante sobre o tema Kundalini é que ele é mais do que simplesmente energia, ele é consciência, é lucidez, é eu superior, certo? É trazer mais consciência para esse corpo físico, para esse computador biológico, e ir ampliando esse nível de consciência para que a gente possa interagir com os outros corpos, com nossa própria consciência. Uma questão que se sobressai é que esse processo todo de ter a Kundalini desperta, ou de estar dormindo, Kundalini, de estar, né, tranquila e serena no seu casulo, é que esse processo é conduzido pelo nosso eu superior, pela nossa alma, pela nossa mônada, pela nossa consciência com C maiúsculo, certo? Não há acaso nisso, não há acaso. Existem chances, possibilidades disso acontecer. Eu penso que a nossa consciência ela trabalha de várias formas, né? Ou há vários tipos de consciência, melhor dizendo, porque temos consciências que estão chegando no sistema de vida que nós temos na Terra, nessa matrix toda, então elas não têm muita experiência e o que vier, vem. Onde ela puder se encaixar para criar uma vidinha, ela vai lá e cria e vai aproveitar aquilo ali. E nós temos consciências que estão no meio do caminho, que já estão descobrindo algumas coisas, que já dominaram algumas capacidades, algumas características, já sabem mais ou menos como é que funciona um pouquinho, mas ainda estão se divertindo, criando vidinha aqui, vidinha ali e experimentando. E nós temos algumas consciências que já dominam o processo, né? Que seriam aí usuários já um pouco mais experientes desse grande jogo cósmico. Então essas consciências, elas planejam com muito mais detalhe, com muito mais informação, com muito mais propriedade, a vida que ela vai criar aqui no planeta. E ela faz um planejamento das possibilidades, dos desdobramentos. Eu não creio que a nossa consciência diga que você vai fazer A, B, C, D e E e vai morrer. Não. Nossa consciência cria uma estrada com 10 vias, com 20 vias, com 50 vias. Nós podemos fazer muitas coisas. Dependendo das nossas escolhas, né, dependendo dos caminhos que a gente toma por aqui, a gente vai ou reduzindo, ou às vezes até ampliando mais ainda esses caminhos. E nós temos assim um nível de consciência, digamos, o hard user, né, aqueles usuários fanáticos mesmo, que estão experimentando de tudo com muita propriedade, com muitos detalhes. Quanto mais refinado o processo, mais difícil ele é. Muitas variáveis vão entrar, né, nessa questão e vai ser difícil de se conseguir uma vida um pouco mais produtiva, um pouco mais especial, com mais liberdade. Uma pausa. Voltamos. Ok. E uma das variáveis que a consciência vai trabalhar é a Kundalini. Certo? Então, dentro desse grupo que já começa a trabalhar um pouquinho mais isso, já começa a planejar um pouquinho mais a Kundalini, começa a planejar mais a vivência, o tipo de experiência, a qualidade da experiência, nós temos algumas coisas que vão ser cuidadas pela nossa consciência e que vão afetar
como que essa Kundalini vai se manifestar ou não. Então, por exemplo, um fator muito importante, uma variável muito importante, são as características hereditárias, fatores genéticos. Dependendo de quem são seus pais, dependendo de quem é sua família, você pode herdar certas características que vão ou facilitar ou dificultar o trabalho com Kundalini. De novo, se a consciência quer um tipo de experiência, ela escolhe. Ela escolhe exatamente seu pai e sua mãe, seu avô e sua avó, toda a sua árvore genealógica, ela faz um estudo e ela sabe o que vai sair disso. Se ela não está muito ligada, qualquer coisa serve. Vamos deixar isso de lado, né? Vamos deixar isso de lado. Então, os fatores hereditários são muito importantes, certo? Porque você vai receber certas características que vão facilitar ou não o processo. Outro aspecto são os fatores ambientais. Né? O ambiente, o local onde você está vivendo, onde você nasceu, e os recursos que você tem acesso, que vão impactar na formação do seu corpo, tanto físico quanto energético. Então, esses fatores também merecem cuidado. Cultura que você vai ser inserido. Sua família e você. E as possibilidades que você tem de modificar isso. Você cai dentro de uma família cristã, uma família evangélica, uma família umbandista, uma família espírita, uma família hinduísta, uma família budista. Cada uma delas vai trazer para você uma sopa, um caldo cultural ali de religião, educação, formação, expectativas, que também levam para o lado ou para o outro, dificultam ou facilitam a Kundalini. A época em que você vai ser criado. Tempo linear existe dentro dessa matrix sólida, mundo físico. A consciência ela vai criar em qualquer tempo, ela não tem essa limitação de tempo. Então ela vai escolher aonde quer inserir você e vai ver, né, adaptar os outros fatores que vão estar envolvidos nesse processo. Então uma época com facilidade de informação, com facilidade de deslocamento, é impactante de uma forma muito grande dentro dessa questão da Kundalini. Certo? Se você nasce num local remoto, sem muita informação, sem muita possibilidade de sair dali, você não vai ter uma grande experiência. Você vai ficar muito limitado. Se você já nasce num local onde você tem pessoas que trabalham com isso, né? Essa questão cultural toda envolvida, se junta. Todos esses fatores ficam interligados, né? A cultura, a época, os fatores genéticos, os fatores ambientais, tudo isso está envolvido. O estilo de vida que essa família leva, né? A capacidade financeira que ela tem de te proporcionar experiências, educação, alimentação. O local físico onde você vive, as influências telúricas, as influências energéticas, as influências solares de energia. Então, nós temos um apanhado de vários fatores que a consciência leva em consideração ao criar a sua vida para lhe proporcionar essa experiência. Uma tarefa muito importante de quem está lidando com esse assunto é fazer um levantamento sério de quem são seus pais, quem foram seus pais, seus avós, o que eles faziam, em que época eles viveram, qual era a atividade econômica deles, como é que eles viviam, no que eles acreditavam, como foram os seus primeiros anos de vida, o que acontecia no mundo quando você nasceu, quando você tinha 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Quanto mais consciente disso você estiver, mais consciência você vai ter ancorada nesse momento. Faz parte do processo de despertar esse autoconhecimento, né? E essas informações todas são fundamentais. São fundamentais. Então nós temos que o processo todo é guiado pelo nosso eu superior e nós temos essas variáveis que você precisa, a consciência já conhece, mas que você precisa trazer para o seu dia a dia, para o seu momento, para que você consiga aproveitar melhor, né? Se conhecer melhor. Você vai saber como que você chegou nesse momento. O que está acontecendo com você. E se
sua energia de Kundalini está se despertando, se ativando, você vai ter essa perspectiva de que todo esse agregado de informação, como é que trouxe você até esse momento. Isso é fundamental. Legal. Depois disso, nós temos uma forma de olhar Kundalini que facilita o entendimento. A ativação da Kundalini, ela pode ser feita de duas formas: conscientemente ou inconscientemente, conduzido pelo nosso eu superior, mas a ativação aqui pode ser consciente ou inconsciente. Legal. Vamos analisar, vamos conversar sobre a forma inconsciente. A forma inconsciente é interessante. Muitas pessoas hoje no planeta estão com a Kundalini ativa, mas não sabem. É inconsciente. Elas se beneficiam dessa energia, se beneficiam das alterações de consciência, se beneficiam de diversos recursos que a Kundalini oferece, mas não sabem disso. Você pode identificar essas pessoas, pode observar ao seu redor, pode observar as pessoas por aí e você vai identificar fatores como criatividade, como energia, como aquele magnetismo pessoal, pessoas que exercem funções de liderança, que têm uma atuação destacada. Vai mostrar para vocês que existem pessoas que estão com a Kundalini ativada e estão aproveitando muito bem, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Mas, como a Kundalini é energia que começa a fluir e que traz um estado de consciência em decorrência disso, ela, por ser energia, ela não é boa nem ruim. Ela não é correta, nem incorreta, nem ética, nem antiética, nem moral ou imoral. Energia é energia fluindo. Então, ao olhar para o mundo, para perceber as pessoas, para identificar pessoas que estejam com isso, você vai encontrar pessoas que estão fazendo coisas ruins também, com muita propriedade. Líderes de um cartel, bandidos famosos, gênios do crime, estão usando essa energia de Kundalini, mas direcionando por um outro caminho. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós dizer que a Kundalini é uma energia amorosa, divina, mas é energia e pode se manifestar por ambos os caminhos, independente disso, independente de qualquer julgamento. Nós temos uma necessidade, de imaginar que tudo que é divino é amoroso, é compassivo, mas a dualidade está presente no mundo e é criação da mente humana. Nós precisamos disso. Então, muitas pessoas também negativas, do lado mal, do lado escuro da força, também estão com a Kundalini ativada, estão usando, estão aproveitando isso muito bem. Inconscientemente. Inconscientemente. Legal. Então, falamos de um lado bem aproveitado da Kundalini. Mas nós temos um lado dessa ativação inconsciente de Kundalini que é problemática. E aí você também vai encontrar pessoas assim, pessoas desestruturadas, pessoas que entram por vício de drogas, pessoas que têm surtos psíquicos, ataques, pessoas que têm problemas, neuroses, vão para medicamento pesado, vão parar num asilo, vão parar num hospício e assim por diante. Porque ao fluir inconscientemente e a pessoa não tendo um preparo para isso, não estando habilitada para essa energia, a pessoa não sabe como lidar com essa energia. E aí causa essa desestruturação toda, tanto na vida dela quanto nos que estão por perto. Então nós temos, dentro do aspecto inconsciente de ativação da Kundalini, uma série de problemas. Muitas pessoas que você vai identificar no mundo estão com o Kundalini, processo de Kundalini ativa e não sabem lidar com isso, não conseguem lidar com isso.
E dependendo do grau de desestruturação psíquica que essas pessoas estão, não tem praticamente retorno, não tem nada que possa corrigir isso. Porque a mente dessas pessoas, não a nossa, né? A mente dessas pessoas vai se tornando fragmentada, vai se tornando cheia de problemas e de dificuldades que ela perde a racionalidade, ela perde a lucidez. E é uma experiência interessante para a consciência, mas que não dá certo, não dá muito certo no mundo material. Temos isso. E no meio do caminho nós temos um pouco de tudo, né? Entre os que a Kundalini causa um monte de problemas e naqueles que aproveitam muito a energia da Kundalini nós temos um monte de questões, um monte de pessoas com as mais variadas facilidades ou dificuldades provenientes de uma ativação inconsciente de Kundalini. Por estar inconsciente, a tendência da maioria, eu creio, é ir para o lado ruim. É para o sofrimento mesmo. As pessoas não conseguem lidar com isso, não sabem o que acontece com elas, não recebem orientação e acabam se perdendo, acabam se destruindo de várias formas. Mas, como eu disse, é uma gama muito grande. Então tem pessoas que conseguem lidar, tem outras que não, e aí nós vamos ter uma enormidade de casos. Nós podemos observar o nosso entorno, nossa sociedade, o nosso momento que a gente está vivendo, e a gente identifica essas pessoas. É interessante que você não tente ajudar isso, as pessoas que estão passando por isso. É interessante que você não tente invadir. Se houver oportunidade, se você tiver uma abertura para falar disso, tranquilo, legal. Mas se você não tiver, você vai ser taxado de louco e alguma coisa assim, e que só está perturbando, só está incomodando e por aí vai. Certo? Esses processos de Kundalini são muito complicados. Mais um instante. Ok, então finalizando o vídeo, nós vimos hoje, nesse vídeo, que nossa consciência está no controle de tudo. Quer a situação siga por um bom caminho, quer a situação dê errada. Ela aprende com tudo isso. Quanto mais experiente for a consciência no processo de vida da Terra, mais refinada ela é. A vidinha que ela cria aqui é muito rica em experiências e as coisas fluem muito bem. Ok. Vimos que tem uma série de fatores que influenciam a ativação ou não da Kundalini. Herança genética, época, cultura, vários fatores. E com base nisso, nós podemos classificar em dois tipos de ativação: consciente e inconsciente. E no vídeo de hoje, nós conversamos sobre essa ativação inconsciente, o que acontece, o que ela promove, e vimos algumas possibilidades. Certo? Então, para o próximo vídeo, a gente conversa sobre os fatores de ativação da Kundalini consciente.